Meu genro me deu um tapa na cara e eu fiquei quieto, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, entreguei um envelope para ele. Ele pensou que tinha dinheiro para o negócio dele. Ele sorriu com arrogância e disse: "Finalmente, vós, entendeu? Abrir e ver o que tinha dentro. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e escreva nos comentários que horas o há, onde vós este agora." Eu estava organizando meus programas de teatro de 1987 em ordem alfabética quando a campainha tocou. A Cole, ou do Teatro Guará, 38 programas de 2 tocadas, cada uma membria de produto, os que importavam. Meus dedos descansavam no programa de A Morte do Caixeiro Viajante. Aquele da Rencena, o que dirigi em Curitiba quando meus joelhos ainda funcionavam sem reclamar. A campainha tocou de novo, insistente. Helena estava na minha varanda com o Gabriel atrás dela, amo dele no ombro dela como se fosse dono. A chuva de mar o pingava do toldo. "Pai, precisamos conversar sobre uma coisa importante." Dei passagem para eles entrarem. "Claro, café? Acabei de fazer." Estamos bem." Gabriel passou por Helena, J tomando conta da minha sala como se fosse território dele. "Não vai demorar." Eles sentaram no meu sofá, Gabriel espalhado, Helena na beirada. Eu sentei na minha poltrona de leitura, aquela com vista para minha cole, ou de minhas caras teatrais na parede. Os olhos de Gabriel varreram a sala, calculando. Eu já tinha visto aquele olhar antes, em atores avaliando se um papel pagava bem o suficiente. "Silvio, eu tenho uma oportunidade, contrato de consultoria em tecnologia, mas preciso de capital para..." "Quanto?" O sorriso dele vacilou. Reiniciou. 75 mil. Eu sei que parece muito, mas... "Gabriel Voch ainda me deve 65 mil dos últimos 2 negócios." Aqueles eram diferentes. Esse, garantido. Tenho uma carta de intent, o assinada e... A resposta, a temperatura da sala caiu. Os dedos de Gabriel bateram uma vez no joelho, depois pararam. A mandíbula dele se mexeu de lado. Helena estendeu para o brau dele. "Não, assim, sem mais nem menos, sem discussão." Gabriel, talvez a gente devesse... "Fica fora disso, Helena. Seu pai precisa entender as obrigas de família." Mantive minha voz calma, o mesmo tom que eu usava dirigindo atores que esqueciam suas marcas. "Eu entendo que minha aposentadoria de 12 mil por mês, entendo que tenho 68 anos, entendo que vós nunca pagou um centavo de volta. Vós sentado em cima de economias, tem essa casa." Ele estava de pé, agora a 3 passos da minha cadeira. "Enquanto isso, a gente lutando e vós..." Eu disse no sul. A meu dele veio rápida. O tapa estralou como um tiro de revólver de teatro. Minha cabe a virou de lado. O gosto metílico de sangue encheu minha boca antes de eu registrar a dor. "Meu Deus! Gabriel, o que voc?" A voz de Helena veio de debaixo do guá. "Ele me provocou, ficando todo superior como se fosse bom demais para ajudar a própria filha." Toquei meu libiu. Meus dedos ficaram vermelhos. A sala inclinou, depois se estabilizou. O andar agressivo de Gabriel derrubou minha máscara teatral da mesa lateral. A máscara semica de uma produto ou de A Tempestade. Ela caiu de cara para cima no tapete, sorrindo para o teto. O timing teria sido engraçado se meu rosto não estivesse latejando. "Fala alguma coisa." Gabriel se inclinou sobre mim, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume dele. Caro. Mais caro que minha conta de luz. Sequei meu L.Bill com a manga. Testei minha mandíbula. Tudo ainda funcionava. Olhei a alma dele para Helena, congelada no meio do caminho, entre ficar de pé e sentar ou estendida na minha direita, o mais parando no ar como se tivesse batido em uma parede invisível. "Sai da minha casa. Voc cometendo um erro. Quando vós estiver velho e sozinho, não vem chorar. Fora."
Agora. Ele agarrou o brau de Helena, puxou ela em porta. Ela olhou para trás uma vez, o rosto retorcido com algo que eu não o conseguia nomear. A porta bateu forte o suficiente para fazer tremer o pêster emoldurado da minha produto, o de 1994 de longa jornada noite adentro. Levantei devagar, testando meu equilíbrio. Caminhei até o banheiro. Meu reflexo mostrava um libiu partido J inchando, um roxo escurecendo, se espalhando pela minha mandíbula. O homem no espelho parecia mais velho que 68. Molhei uma toalha com água fria e pressionei no meu rosto. Meu celular vibrou da sala. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Peguei o programa de A Morte do Caixeiro Viajante que estava segurando quando eles chegaram. As páginas tinham dobrado onde eu tinha apertado. Alice, las com cuidado, coloquei de volta com os outros. Tudo no seu lugar, tudo organizado. Meu telefone continuou vibrando. Fui até a janela. O Audi preto de Gabriel arrancou do meio-fio, pneus cantando no asfalto molhado. O som ecoou entre as casas da minha rua tranquila. Dona Kimura estava passeando com seu terrier do outro lado da rua. Ela parou, olhou para o carro de Gabriel, depois para minha janela. Nossos olhos se encontraram a traves do vidro. A Express, o dela mudou, preocupa, o reconhecimento. Ela tinha visto alguma coisa, ouvido alguma coisa. O rosto dela me dizia isso. Peguei meu outro telefone, o mais velho que eu guardava para liga, os importantes. Rolei pelos contatos que o tinha tocado em anos. Beatriz Lopes, advogada. Trabalhamos juntos num evento beneficente para o Teatro Guará em 2018. Ela era esperta na popoca, fazia as perguntas certas. Meu polegar pairou sobre o nome dela. Atrás de mim, meu iPhone continuou vibrando insistente na mesa de centro. As palavras de Gabriel se acumulando, anulidas. Dona Kimura ainda estava observando minha janela. Apertei. Beatriz Lopes. Beatriz, o Silvio Carvalho. Trabalhamos juntos naquele evento beneficente em 2018? Silvio, claro. Como vós? Espera. 8h30 da manhã? O que houve? Pressionei o telefone entre meu ombro e orelha. Alcan, ando à cafeteira com a mão livre. A janela da cozinha mostrava o quintal do vizinho, verde com o crescimento do início da primavera. Normal, tudo parecia normal. Meu genro me bateu ontem. Eu tenho tudo em Videl. A pausa se estendeu tempo suficiente para eu verificar se a liga o tinha cadô. Vós, é machucado, chamou a Paulcia. Manda bula machucada, biu partido. Paulcia ainda no que queria falar com vós? Primeiro, esperto, me conta tudo, mas primeiro, quando o relacionamento ficou ruim? Coloquei meu café na mesa, puxei a cadeira da cozinha. Que não ficou ruim de uma hora para outra. Passei a noite repassando cada inteira, cada pedido, cada sinal de alerta que ignorei. As membrias voltaram em fragmentos, os de um espetáculo que assisti sem entender o roteiro. 3 anos atrás, eu disse. Gabriel era diferente. Depois da minha cirurgia no joelho, ele me levava para a fisioterapia 2 vezes por semana durante 2 meses. Eu conseguia ver claramente. Gabriel me ajudando a subir as escadas, paciente e cuidadoso. Calma, Silvio. Sobe devagar. Aqui com vós? Odeio ficar indefeso assim. Voc, no oeste, indefeso. Acabou de fazer cirurgia. Um tempo. Naquela poca, o sorriso dele era genuíno. Ele fazia a Helena rir. Perguntava sobre meu trabalho de Diri. Eu realmente ouvia minhas histrias sobre os velhos tempos no Teatro Guará. Eu disse para Helena que ela tinha sorte. Falei frio. Beatriz, ele era um bom genro. Por um tempo. O que mudou? Abri meu arquivo, aquele onde eu guardava tudo organizado. Extratos bank, rios, recibos, declara, de imposto de renda. Dirigir teatro me ensinou a controlar orçamentos, atiei o létimo centavo. Espalhei os papéis pela mesa da cozinha. 2 anos atrás ele veio a mim.
Precisava de 25 mil para custos iniciais. Algum nexo de consultoria. Ele estava nervoso, lembro disso. As mãos dele tremiam quando pediu. Silvio, a gente pode conversar, em particular? Claro. Tudo bem? Sim. Timo, na verdade. Tenho essa oportunidade de Nexu, trabalho de consultoria, mas preciso de capital inicial. Ele prometeu 6 meses. Disse que faria reconhecer firma se eu quisesse. Passei o cheque. Me senti bem ajudando a família. Ele me abra? Ou agradeceu ter várias vezes. Gatido genu na. Ou pelo menos eu acreditei que era genu na. Ele te pagou de volta? No 18 meses atrás ele precisou de mais 40 mil. Para equipamento, ele disse. Para me pagar de volta mais rápido. Aquela conversa tinha sido diferente. A postura dele, o tom. Silvio, eu sou família. Voc, não quer que eu e Helena tenhamos sucesso? Não era um pedido, era uma exigência disfar ada de obriga? O familiar. Toquei minha mandíbula machucada enquanto falava. Fiz uma careta. Depois disso, foram mensagens de texto. Press, o constante. Peguei meu telefone, rolei por meses de mensagens. Ele me mandou mensagens sobre comprar uma TV de R$ 1.000. Disse que deve ser bom ter dinheiro para luxos. Depois mencionou que o pai do amigo da Helena ajudou eles a comprar uma casa. S, comentando. Eu pedindo esmola, S, apontando que alguns pais realmente ajudam os filhos. 68 anos e eu lendo mensagens de manipula, o emocional como se fosse drama adolescente. A ironia não passou despercebida. Então ele pegou emprestado 65 mil no total? Emprestado implica que ele planeja devolver. Justo. E ontem foi a primeira viola no chá psica? Sim. Puxei meu iPhone, abri a Semera, tentei fotografar meu rosto machucado. O angulo estava errado. Parecia que estava tirando o que meu neto chamava de selfie triste. Tentei de novo. Melhor. O roxo aparecia claramente, se espalhando em dire ou orelha. Mas Beatriz, o padre, ele vem escalando meses. Meu outro telefone vibrou. Videochamada no WhatsApp. O nome de Caio apareceu. Ignorei. Ligaria de volta mais tarde. Enio conseguia lidar com aquela conversa ainda. Voc, tem documenta? Ou mensagens de texto? Extratos banquírios? Olhei para a pilha de papéis na mesa. Extratos banquírios mostrando os 2 cheques para Gabriel. Mensagens de texto impressas, a linha do tempo que escrevi, o texto da mãe, sem conseguir dormir. Tenho tudo. Timo, porque Silvio, preciso que vós não entre em contato com Gabriel. Sem liga, sem mensagens, nada. Consegue fazer isso? Olhei fixo para o meu telefone. 17 mensagens no lidas de Gabriel, cada notifica uma pequena acusa. A mais recente tinha chegado 2 minutos a 3. Meu dedo pairou sobre ela. Silvio, me ouvindo? L. Fora. Um motor de carro cortou o silêncio da mãe? Fui à janela. O Audi de Gabriel estava estacionado no meio-fio, motor ligado. Ele estava visvel no banco do motorista, encarando minha casa, sem se mexer. Encarando. As mãos dele agarravam o volante. Recuei da janela. Beatriz, eu disse baixinho, preciso te ligar de volta. Beatriz, ele ainda L, fora. Sentado. Liga para o 190 se ele se aproximar da casa. Estou falando frio, Silvio. Pela janela, o motor do Audi de Gabriel acelerou uma vez, 2 vezes. Os fares cortaram o quintal de Dona Kimura. Não, ele indo embora agora, virando a de esquina. Timo, agora escuta com a mãe, me encontra no Frum 9. Vamos registrar queixa de agressão. Torpido assim? Quando tem deu como prova de agressão? Sim, torpido assim. Voc, tem o vídeo, né? Minha mente deu um branco. Deu. Que vídeo? Então me dei conta a câmera da campainha. Aquela que instalei ano passado depois que roubaram um pacote com o presente de aniversário que o da Helena. Tinha esquecido completamente.
preciso verificar uma coisa. Deixa eu te ligar de volta. Desliguei e peguei meu telefone, rolando pelos aplicativos encontrar o da Intelbras. Minhas mãos os tremiam clicando pelos menus. Segurando a eventos. Ontem, 16h47. Estava ali. A miniatura mostrava Gabriel e Helena na minha varanda. Apertei play. O vídeo mostrava tudo. O rosto de Gabriel se contorcendo quando recusei o dinheiro. Minha resposta calma. A escalada. Entoame o dele subindo. O tapa ecoando metelico pelo alto-falante do telefone, minha cabe, a virando de lado. Sangue vis, véu no meu elo, e o mesmo na Resolu, o da Quimera. Helena congelada, Alcan, ando masnã, o Alcan, ando. Assisti 3 vezes. A cada replay, minha mandíbula apertava mais forte. Na terceira vez, pausei no momento do impacto. A Express, o de Gabriel, e o RS, raiva, era satisfa, como se ele estivesse querendo fazer aquilo. Meses. Às 11h30, liguei de volta para Beatriz. Eu tenho a coisa toda, claro como o dia. Manda para mim. Agora. A gente registra a queixa à mãe logo cedo. Na mãe? Seguinte, o aforrum da Juste, a Federal do Paran, cheirava a cera de Xiu e ansiedade. Beatriz me encontrou na entrada vestindo um terno cinza que significava Nexius. Subimos de elevador até o terceiro andar, passando por pessoas segurando pastas e evitando contato visual. O Scrivener o processou a papelada com eficiência praticada. Sr. Carvalho, a data da audiência, 14 de maio. Essas 6 semanas. A cita, ou deve ocorrer vou entregar pessoalmente. A Mude Beatriz pousou no meu braço. Sr. Carvalho, normalmente usamos oficiais de justiça para... Eu disse que vou entregar. Do lado de fora do Fentrum, ela me puxou de lado. Essa? Uma péssima ideia. Vós, este, emocional, e ele me bateu na minha própria casa. Vou entregar isso na dele. Ela estudou meu rosto, medindo teimosia contra a raça. Tudo bem, mas vós entrega e sai, sem conversa, sem engajamento. Dirigia o batel com o envelope pardo no banco do passageiro. Gabriel morava num desses prédios modernos, com porteiro e estilo de yoga na cobertura. O cara me devia 65 mil, mas mantinha as aparências. As contas o fechavam. Mandei mensagem para ele da garagem. Preciso deixar uma coisa. A resposta dele veio em segundos. Finalmente, sobe. 412. O elevador tinha espelhos de todos os lados. Meu reflexo parecia mais velho que 68. O roxo na minha mandíbula tinha florescido roxo escuro durante a noite. Gabriel atendeu a porta em roupa de academia, tirando um fone de ouvido. Suor escurecia a gola da camisa. Silvio, o que vós? Estendi o envelope. Isso? Para vós? O rosto dele se transformou. Aquele sorriso presunhoso que eu tinha visto 1000 vezes. Finalmente caiu a ficha, velho. Eu sabia que vós ia... Ele arrancou da minha mão antes que eu pudesse terminar. Pela porta aberta, vi caixas de Mudan empilhadas contra a parede. Vez baratos, apesar do prédio caro. Verarraz, 75 mil, né? Ou vós botou 80 para cobrir o trabalho? Enio disse nada. Observei. Ele rasgou o envelope, ainda falando. Sabe, isso que fã lhe faz. A gente se ajuda. E quando meu Nexio decolar, eu vou... As palavras morreram. Ele leu, releu. O papel escorregou dos dedos dele, pegou de volta, leu de novo. Que isso? Íntima. O judicial. Lês corporal. Vós vai encontrar a data da audiência na página 2. A cor sumiu do rosto dele, como se algo me tivesse puxado um ralo. Isso, loucura, vós, me processando? Queixa criminal, na verdade. O Ministério P. Bliquest, acusando. Pelo qual, a gente teve uma discussão, Voc me bateu, na minha casa. Gravado. Os olhos dele arregalaram. Medo real, tremulando agora. Gravado? Que grava? Te vejo no tribunal, filho. Virei indire, ou ao elevador.
A amo dele disparou, agarrando o meu ombro. Espera, Silvio, espera. Isso, um mal-entendido. Eu mal encostei em Voque. Continuei andando. A voz dele escalou atrás de mim, ricocheteando nas paredes do corredor. Vou lutar contra isso. Voce, este, tentando destruir minha vida por nada. As portas do elevador se abriram. Entrei. Nada? Meu alibio partido diz o contrário. Voque, vai se arrepender. Vou ligar para Helena. Ela vai dizer que não o foi nada. As portas começaram a fechar. Pelo viu o rosto desesperado dele. Ela viu tudo. Silvio, Neu faz isso. A gente pode resolver. No meu carro, sentei com o motor ligado. Meu telefone come ou a vibrar imediatamente. Gabriel, atende o telefone. Gabriel, atende, Gabriel. Vós este cometendo o maior erro da sua vida. Sá da garagem. No meio do caminho me dei conta. Tinha contado para ele sobre a semera, entregado minha evidência. A voz de Beatriz ecoou na minha cabe. Dessis emocionais, sobrepondo extrat, giajur, dica. Encostei na Avenida C, Indido de Abreu, liguei para ela. Contei para ele sobre a semera. Não deveria ter dito nada. O suspiro dela carregava decep ou resigna subu. Não deveria. Mas o que este? Feito. A gente se adapta. 68 anos e tecnologia de campainha com semera salva o dia. Minha gera, o protestou contra a ditadura. A gera, o dele não consegue entender, configura, de privacidade. Vantagem, baby boomers. Gabriel, eu tenho testemunhas também. Gabriel, Helena nunca vai te perdoar por isso. Dirigi para casa pelo trânsito da tarde. No estacionamento do Condor, meu telefone explodiu com novas ligas. Não era Gabriel dessa vez. Helena. 4 ligas. Perdidas em 6 minutos, encostei, motor ligado. Observei um casal jovem carregando compras, rindo de alguma coisa. O homem roubou um beijo. Ela bateu nele com um peu francs. Lembrei de Helena e Gabriel assim uma vez. 3 anos atrás, talvez 4. Antes do dinheiro se tornar a nica, coisa que ele via quando olhava para nossa família. O telefone tocou de novo. Meu polegar pairou sobre atender. Pai, o que vós? A voz dela quebrou. Já está chorando. Atrás dela, a voz de Gabriel. Fala para ele. Fala que isso. Loucura. Fechei os olhos. 2 dias de silêncio da minha pátina o impediram Gabriel de preencher o vazio. 47 mensagens em 48 horas. Se ele botasse tanto esforço, ou nos negócios dele, talvez desse lucro. O escritório de Beatriz ficava perto da Prapo a Santos Andrade, em cima de uma cafeteria que perfumava a escada com expresso queimado. A sala de conferências dela tinha janelas com vista para onde multidões, na hora do almo, se reuniam em volta das barraquinhas de comida. Espalhei tudo na mesa dela. Relato-me, dico da UPA, elbio partido, mandíbula contundida, acompanhamento recomendado se a dor persistisse. Fotos do meu rosto machucado de 3 engulos. Conversas de texto impressas organizadas em pastas. O vídeo da campainha pronto no meu telefone. Me mostra o vídeo mais uma vez, Beatriz disse. Precisa mesmo? Eu vivi isso uma vez. O promotor vai fazer vós assistir 20 vezes. Melhor vós estar preparado. Ela conectou meu telefone no monitor dela. O vídeo tocou grande o suficiente para ver cada detalhe. Campainha tocando, porta abrindo, vozes escalando, a linguagem corporal de Gabriel. Na invas, o despa, ou depois o preparo. Ali, olha a linguagem corporal dele. Ela pausou. E o impacto, golpe limpo, sem ambiguidade. Só cabe a vir a 15 centímetros para a esquerda. Beatriz, eu estava lá, mas o JRI não estava. Esse vídeo coloca eles na sua porta. Poderoso. Ela fez a nota, no bloco jur, dico dela, caneta se movendo, repetido. Entre o vídeo, documenta, Guamdica e Azamea, as subsequentes dele, temos um caso lido. Se lido, no infal, véu.
Casos criminais exigem prova homem da vida, razoável. O vídeo nos leva a 90%, Lely. Qual? Os outros 10%? Testemunho de testemunha. Algo que ouviu a briga, que possa verificar seu relato. Minha vizinha, Dona Kimura. Ela passou logo depois, olhou pela minha janela. Beatriz se inclinou para frente. Ela pode testemunhar o que ouviu? Viu? Vou pegar o depoimento dela hoje. Timo. Testemunhas independentes importam. Mostra, padre, ou confirma a cronologia. Meu telefone vibrou na mesa. Nova mensagem de Gabriel. Helena Este, chorando por sua causa. Espero que esteja orgulhoso. Beatriz olhou de relance. Cada uma prova de intimida. Ele Estes, construindo nosso caso para gente. Elas não param de chegar. Rolei para 3. Primeiro dia, ele escreveu, isso, um erro. Segundo dia, vou fazer voz se arrepender disso. Neu responde, deixa ele continuar falando. O café do Script Rio de Beatriz tinha gosto de Strat Giajur Dica. Amargo, forte, custa mais do que voc? Espera, tomei 3x, caras mesmo assim. Naquela tarde, bati na porta de Dona Kimura. Sem resposta. Bati de novo. A porta se abriu, mas em vez de Dona Kimura, um jovem na casa dos 20 anos apareceu. Atrás dele, vi malas no corredor. Posso ajudar? Estou procurando a Dona Kimura. Sou vizinho dela, Silvio. Ah, ela mencionou vós? Sou o sobrinho dela, Jo-O. Ela foi para Portugal ontem. Casamento na família. S. Volta em julho. As palavras demoraram um momento para cair. Julho. A data do julgamento era 14 de maio. Ela mencionou alguma coisa sobre segunda-feira? Algo que possa ter visto? Segunda? Não nada. Este? Tudo bem? Voltei para o meu carro no piloto Alton Tutico. Sentei com a cabe contra o volante. Liguei para Beatriz. Temos um problema. Ela não o vai testemunhar? Ela não a pode. Portugal até julho. Julgamento, 14 de maio. Pausa longa. Isso, lamento vel. Vamos precisar encontrar outro. Engulo. Que engulo? Ela era minha corrobora? Oh, Silvio, se acalma. O vídeo ainda? Forte. A gente... Voc disse que precisa. Vamos de mais de 90%. Voc disse que testemunhas importam. Importam. Mas casos ou ganhos com o que temos, no com o que gostar, hamos de ter. Eu tinha presumido, simplesmente presumido que Dona Kimura estaria disposta, pronta. N o perguntei. N o confirmei. Dirigir teatro me ensinou a controlar cada elemento, mas esqueci de verificar se esse membro do elenco poderia fazer a apresenta. Naquela noite, meu telefone tocou durante o jantar. Lasanha congelada, comendo sozinho no balcão, o da cozinha. O nome de Helena apareceu. Debati deixar ir para a caixa postal. No quinto toque, atendi. Pai, por favor, atende, por favor. Helena. Ele este, desmoronando. Não consegue comer, não consegue dormir. Este, tendo crises de pânico. Ele me bateu. Eu sei, mas isso acusa o criminal, voc, este, destruindo a vida dele. Abri minha geladeira, fechei. Andei de um lado para o outro. Ele destruiu minha confiança, meu senso de segurança na minha própria casa. Ele cometeu um erro. As pessoas perdoam erros. Isso não foi um erro, filha. Erros são acidentes. Ele escolheu levantar a meu bebê. Ela soluçou ou no telefone. Não consigo escolher entre vocês, nem vou. Não estou pedindo para vós escolher. Estou pedindo para ele enfrentar as consequências. Consequências? Ele pode ir para a cadeia, pai. Pode, sim. Vó, parece teu frio. Isso não, vó. O pai que conhe. O gentil e o pai que vós conhece não tinha a marca da meu do genro no rosto. Longo silêncio. S. A respira. O dela. Irregular. Exausta. Helena. Se vós fizer isso, se vós seguir em frente com isso, não sei se consigo te perdoar. Minha mãe tocou a foto na geladeira. Helena com 8 anos, sorriso com dente faltando,
segurando um troféu, o da pé, na da escola. Eu tinha dirigido aquela pé. Ah, ela tinha ficado tão orgulhosa. Ele, meu marido, e vós, este, me fazendo assistir enquanto eu o quê? Me defendo, luto por respeito básico, enquanto vós, arrou na tudo. A linha ficou muda. Fiquei parado na janela da cozinha, luzes da cidade se espalhando em direção às colinas. Servi uísque, incomum para mim, e fiquei olhando aquela foto. Quase peguei meu telefone para mandar mensagem para Beatriz, deixar tudo para ela. Coloquei de volta. Peguei de novo. Talvez Helena estivesse certa. Talvez eu estivesse indo longe demais. Meu telefone vibrou mais uma vez. Nem o era Gabriel, nem o era Helena. Mero desconhecido. Quase ignorei. J. Estava de saco cheio de telefone por hoje, mas alguma coisa me fez verificar. Uma mensagem de algum, me salvo como Alexandre C. nos meus contatos, embora eu não lembrasse de adicionar o nome. A gente precisa conversar. Tenho informa o sobre Gabriel que você vai querer ouvir. Ele fez comigo o que este, fazendo com vós? Anexado. Uma foto de um documento jurídico. 10.1. Acordo de dissolu ou de sociedade, datado de 3 anos, a 3 assinatura de Gabriel embaixo. Abaixo dela, manuscrito. Ainda me deve 155 mil reais. Sentei para frente. Uísque esquecido. Quem diabos era Alexandre C? Cliquei em responder. Fiquei olhando a mensagem de Alexandre. Acordo de dissolu ou de sociedade. 155 mil reais. Mais algo em que Gabriel tinha ferrado. Meu polegar pairou sobre responder, mas a voz de Beatriz ecoou na minha cabeça. Ah, chega de decis emocionais. Coloquei o telefone de lado. Despejei o uísque de volta na garrafa. A mãe? Pensaria com clareza. A mãe? A mãe? Veio como noticias. Meu telefone tocou às 8h30. Beatriz. Eu sabia antes de atender. Silvio. A Beatriz. Vós? Este. Sentado? O que foi agora? O sobrinho da dona Kimura ligou para o nosso escritório. Ela na oeste de Furias. Ela se mudou para Portugal por 4 meses. Situa Odissá de familiar. A cafeteira escorregou. Peguei. 4 meses, o julgamento em 6 semanas. Estou ciente. Vamos precisar prosseguir sem o testemunho dela. Voc, disse que precisa. Vamos de testemunhas. Vós disse sobre a lacuna de 10%. Eu vedeu cobre a maior parte dessa lacuna. Mas ou vou mentir para vós? Corrobora? O independente teria sido mais forte. Quanto mais forte? A diferença entre 95% de certeza e 85%. Andei pela cozinha. O café que tinha servido ficou intocado, esfriando. Esses meros Nelson reconfortantes, Beatriz, surrealistas. Que, para isso que Voca me contratou, depois que desligamos, peguei minhas chaves. Precisava dirigir, limpar a cabe, me vindo em dire ao Hospital Erasto Gaertner, local de trabalho de Helena. Talvez pudesse encontrar, lá no almo, o conversar sem Gabriel no ouvido dela. O áudio de Gabriel estava no estacionamento de visitantes. Encostei numa vaga 3 fileiras atrás, pelas janelas da lanchonete e os vi. Gabriel falando repido, animado, apontando para o telefone dele. Helena chorando, ombros curvados. Ele mostrou a tela para ela. A linguagem corporal dela mudou, derrotada, resignada. Meu telefone vibrou. Gabriel. Soube que sua testemunha deu no PB? Observei ele pela janela. Estava digitando, telefone numa mão de Helena, na outra. Gabriel. Falei para vós, velho, sem testemunhas, sem caso. Os agarraram o volante, juntas brancas. Gabriel. Talvez agora você deixe essa palha ada antes de se humilhar. Pela janela, Gabriel parecia assustado. Os gestos dele não eram confiantes, eram desesperados. Ele estava tentando convencer Helena, convencer a si mesmo que estava vencendo. Quando ela chorava, o rosto dele mostrava penico, nem no satisfá, agarrava a amo dela
como uma boia salva-vidas. Então ele pegou o telefone, mostrou algo para ela. A Express, o dele mudou. Calculista, fria. A humanidade sumiu. Gabriel. Helena concorda que isso, J, foi longe demais. Dirigi para casa rápido demais. Passei um sinal vermelho. Policial o viu, mas o carro atrás de mim buzinou. Eu me importei. Em casa servi uísque. Olhei fixo para o meu telefone. Digitei uma resposta para Gabriel. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Meu notebook estava aberto no balcão, o Pegina do Facebook me encarando. 3 diretores de teatro tinham postado fotos do evento beneficente da semana passada. Comentários sobre os bons velhos tempos. Como eu deveria voltar, dirigir de novo. Toda aquela normalidade. Enquanto isso, meu genro estava comemorando destruir meu caso. Cliquei na caixa de status. Digitei. Meu genro acha que pode me agredir sem consequências. Apaguei. Spec, fico demais. Digitei. Fam, lia N, o significa que vós pode ser violento. Apaguei. Bebiu demais. O copo de uísque esvaziou. Serviu outro. Digitei. Algumas pessoas acham que fam, lia, significa que podem fazer qualquer coisa sem consequências. Elas estão erradas. A verdade sempre vem tona. Olhei fixo. Vago o suficiente. Nenhum nome mencionado. Cliquei em publicar. Geraldo do Teatro Guará comentou em 30 segundos. Tudo bem? Outro diretor. O que aconteceu? Atualizei. 4 comentários fazendo perguntas. Meu telefone vibrou. Print de Gabriel. A imagem. Minha pública? Ou no Facebook? Sem palavras necessárias. Apenas uma mensagem. Obrigado pela prova. De fama ou de carteira? Te vejo no tribunal. Meu estômago afundou. Cliquei em deletar na pública. Tarde demais. Ele tinha o print. Gabriel. Consultei meu advogado. Sua palha, ada no Facebook, deu na lata. Gabriel. Vamos entrar com reconvém ou de fama ou de carteira? Gabriel. Continua cavando esse buraco, velho. Meu telefone tocou. Beatriz. Olhei para ele por 3 toques antes de atender. Silvio, cometi um erro. Que tipo de erro? A voz dela, J, soava cansada. Uma pública? Ou no Facebook? Sobre a situa? Ou sem nomes, mas me diz que voc, brincando. Ele, J, tirou o print. Silvio, eu te disse explicitamente para não postar publicamente. Eu sei, eu não estava pensando. Estava com raiva da testemunha e... Raiva? Voc, foi burro. Entende o que vós entregou para ele? A palavra acertou como outro tapa. Apaguei imediatamente. Não importa, ele tem o print. O advogado dele vai usar isso para te pintar como vingativo, usando o sistema JUR. Dico para vingan a ao invés de justi a. Não era vingan a, era frustra o. Tenta explicar isso para o juiz. Excel, encia, o estava buscando vingan, estava expondo publicamente meu genro antes do julgamento. Vê como isso soa. O que eu faço? Nada. Absolutamente nada. Chega de publica, chega de comentários, chega de qualquer coisa online. Voc, J, causou dano suficiente. Ela desligou. Sentei no escuro. N o acendi as luzes quando a noite chegou. O programa de teatro que estava segurando, alguma Produ, ou de 1987, estava amassado no meu colo. Tinha dobrado as peginas. Nunca dobrava as peginas. Passei 40 anos dirigindo as para plateias ao vivo. De alguma forma, uma pública, ou no Facebook para 43 amigos, o que me derruba. Os gregos teriam adorado essa arrogância. A casa rangia em volta de mim. Meia-noite. A garrafa de uísque no balcão, o tampa fora. Não tinha servido outro copo. Não ia. Assim que cheguei aqui, peguei meu telefone. 17 notifica, principalmente drama do Facebook, que não me importava. Passei por elas. Encontrei a mensagem de ontem, aquela que ignorei no pênico. A gente precisa conversar. Tenho informa o sobre Gabriel que vós vai querer ouvir. Ele fez comigo o que fazendo com vós, de Alexandre C.
Acordo de dissolu ou de sociedade anexado. Assinatura de Gabriel Clara. Abaixo. Ainda me deve 155 mil dólares. Meu polegar pairou sobre responder. L. Fora. Um alarme de carro apitou. Digitei. Quando a gente pode se encontrar? Enviar. 3 pontinhos apareceram imediatamente. Algu me estava esperando. A resposta: a mãe? 10 horas. Café? Do Vi, ex na rua 15. Vou estar de bom? Do Atlético. E Silvio? Não conta para ninguém, nem para sua filha, nem para sua advogada. Ainda no ele tem olhos em todo lugar. Li 2 vezes. Os pontinhos apareceram de novo. Estou falando, Cyril. Se ele descobrir que estou falando com vós, isso acaba antes de comear. Digitei. Como vós tem meu mero? A resposta demorou mais dessa vez. Do mesmo jeito que sei que ele te bateu. Do mesmo jeito que sei sobre a data do julgamento. Do mesmo jeito que sei... Os pontinhos pararam. Come, pararam de novo. Sobre todas as outras vítimas dele. Cheguei no café do Vitz 15 minutos mais cedo. Sentei no meu carro, observando a entrada. Velho hábito de casting. Observar pessoas antes que saibam que vós. Este, observando. Ver quem elas realmente são. Alexandre Costa entrou, às 9h52. Vim cedo. Cuidadoso. Bom, do Atlético como prometido. Talvez 42 anos, em forma, casual executivo, reelegiu o caro. N ou estava quebrado. Energia nervosa, no entanto. Escaneou a sala 2 vezes, pediu café, sentou de costas para a parede. Checou o telefone repetidamente. Pose ou defensiva, esperando por a ou oportunidade. Não consegui distinguir qual. Entrei às 9h58. Abordagem direta. Ele me reconheceu instantaneamente. Silvio Carvalho? Apertei a mão dele. Alexandre Costa, presumo. Obrigado por vir. E não tinha certeza se viria. Voc, disse que tinha em forma? Preciso de tudo que puder conseguir agora. Ele deslizou uma pasta pela mesa antes de falar. Evidencia primeiro, conversa depois. Abri. Documentos de sociedade, registros financeiros, fotos de roxos pelo torso de algum. Roxo escuro, feio. Quando isso aconteceu? Abril de 2022. 3 anos a 3 vítima diferente, mesmo roteiro. Estudei as fotos. As mãos de Alexandre ficaram firmes, mas agarraram a chãos cara de café, conforme os roxos mostravam padres de impacto. Algum me tinha batido em algo duro, ou algo tinha batido neles. Ramos Cercios, startup de consultoria em tecnologia, ideia dele, capital meu, 100 mil de investimento inicial, mais 55 em custos operacionais. Deixa eu adivinhar. O Nexil faliu. Teve sucesso. Essa aqui, a Quest, OT, tínhamos clientes, receita, crescimento, entre o Gabriel come ou a mover dinheiro, pagando taxas de consultoria para ele mesmo que eu nunca aprovei, usando o cártel corporativo para despesas pessoais. Voc o confrontou. Sala de conferência, 2 da tarde. Tinha extratos bank, rios, registros de CART, o descredito. Perguntei onde 155 mil reais tinham ido. E ele te empurrou? Me empurrou contra o arquivo. Rachei 2 costelas nas gavetas. Ele levantou a camisa levemente, apontou para uma cicatriz. Ainda tenho essa. Toquei meu préprio roxo desbotado inconscientemente. Reconhecimento. Voc, registrou queixa? Tentei. Ele disse que eu tropecei. Palavra dele contra a minha. Sem testemunhas. Sua familiar? O barulho da cafeteria sumiu. 2 homens, gera, diferentes, mesmo agressor. O que aconteceu com o Neg Potseu? Assinei um acordo. Peguei migalhas, acordo de confidencialidade para ficar quieto. Ele foi embora, come, ou de novo, encontrou novas vítimas. Voc, o mais recente. Por que arriscar o acordo de confidencialidade? Por que me ajudar? Porque fui covarde. Aceitei o acordo, fiquei quieto, deixei ele fazer de novo. Vejo nas notícias, vejo o nome dele ligado a novos empreendimentos.
Sei que ele ainda est. Purá. Mas por que agora? Porque eu. Helena mencionou vós no encontro de família ano passado. Disse que o pai dela era diretor, Teatro Guará. Procurei no Google. Respeitado, decente. Quando ouvi sobre a acusa, ou de agresse, ou por amigos em comum, soube que ele finalmente tinha escolhido o alvo errado. Voc est arriscando um processo. Deixa ele processar. Guardei tudo. E não tem acordo de confidencialidade contra dizer a verdade para Paul Cia. Seu caso, criminal no Civel. Posso testemunhar. Recostei. Quantos outros? Pelo menos 3 que eu sei. Talvez mais que ficaram quietos. 3 mais eu sou 4. Que eu posso confirmar. Tem um cara em Porto Alegre, outro em Seu Ross, dos Pinhais. Mesmo padro, sociedade ou empréstimo, promessas, depois press, ou às vezes viol, iniciar. Seu caso, diferente, no entanto. Voc, tem vídeo, os outros não tinham, por isso entrei em contato. Voc pode realmente ganhar. No meu carro depois, nos tremendo de adrenalina, rolei pelos contatos antigos. Encontrei M. Arcia Martins. Crítica de teatro, jornalista investigativa ocasional. Trabalhamos num evento beneficente juntos, 8 anos a trem S. M. Arcia Martins. M. Ercia, o Silvio Carvalho, do Teatro Guará. Pausa. A voz dela aqueceu. Silvio, quantos anos? 10. 8, desde o evento beneficente. Como é? O negue Shield se por tica de teatro? Paga as contas. O que posso fazer por vós? Por favor, me diz que este, dirigindo de novo. Não exatamente, mas tenho uma estria que vós pode achar interessante. Um gulo investigativo. O interesse agu ou na voz dela. Estou ouvindo. Empress Rio local. Padre ou de fraude, manipula, o come, ou em startups de tecnologia, expandiu para relacionamentos pessoais. Embetiplas veditimas. Alguma viol em CIA. Nomes? Ainda não, mas posso te conectar com fontes. Múltiplas testemunhas, documentos. Se vós estiver interessada. Silvio, vós, est, descrevendo o meu tipo favorito de rist, ria. Quando podemos conversar direito? Em breve, preciso verificar algumas coisas primeiro. Mas M.R. Cia, esse, pessoal, meu genro, pausa longa. Voc, a Vetima, uma delas. Ento estou muito interessada. 2, Beatriz chegou na minha casa. Tinha espalhado os documentos de Alexandre pela minha mesa. Linha do tempo Visvel, Padro emergindo. Beatriz, encontrei uma testemunha. Melhor que a vizinha. Que ou melhor? Algo em que Gabriel agrediu. Traz anos, atrás você tem registros medicos, evidências. Padro de viol, inicia. Ela parou no meio da nota? Isso, exatamente o que precisa. Vamos. Quem? Ele. Esse. Gabriel empurrou ele durante disputa de dinheiro, rachou as costelas dele. Ele registrou queixa? Acordo civil. Confidencialidade. O rosto dela caiu. Silvio, se ele est, sob acordo de confidencialidade, esse o de caso criminal. Ele pode testemunhar sobre a Grécia ou sem violar o acordo. Isso, est, correto. Ele te disse isso? Ele, mais esperto do que parece, guardou tudo, documentos, comunica, registros semidicos. Preciso conhece? Lo. Aman? J. Combinei. Ele vem? As duas. Ela estudou os documentos. Isso? Bom, Silvio, muito bom. Padre, o de viol, NCA, difícil de defender. Voc, parece surpresa. Estou surpresa que vós o encontrou. Como isso aconteceu? Ele me encontrou. Ouviu sobre o caso, entrou em contato. Isso? Conveniente. Como ele ouviu sobre um caso criminal que não foi divulgado, ele conhece Helena. Encontro de família ano passado. Não estou questionando os motivos dele. S, garantindo que a gente os entende. 3 horas depois que ela saiu, o telefone tocou. Número desconhecido. Senhor Carvalho? Voz masculina, mais velha, incerta. Aqui, Leonardo Barbosa, de Porto Alegre. M.R. Cia Martins me deu seu número. Sentei para frente. A Vetima, de Porto Alegre. J. Ela disse que vós est indo atrás de Gabriel, sim, legalmente. Verdade?
timo. A palavra veio afiada, amarga, porque estou cansado de ficar quieto. Aquele filho da Mitê tirou 215 mil de mim. E quando pedi de volta, ele veio na minha casa. Na minha casa. A Mea ou minha esposa? Agarrei o telefone. Me conta tudo. Não no telefone. Pode vir para Porto Alegre? Tenho algo que vós precisa ver. Algo que vai enterrar ele. Olhei meu réu, Gil, 4 horas a Porto Alegre. A mãe? De manhã. Onde? Escritório da minha advogada. E senhor Carvalho? Traga sua advogada. Nós somos os Nicos. Tem uma mulher em Ciljós, dos Pinhais, Michericia Este, rastreando ela. Se todos aparecerem juntos, podemos mostrar um padre, podemos mostrar que ele, um predador. Anotei o Indere U, mandei mensagem para Beatriz. Viagem para Porto Alegre, a mãe? Voc, vai querer ouvir isso. A resposta dela. O que vós fez? Digitei. Sa do roteiro. Improvisei. Não. Isso que diretores fazem. O horizonte de Porto Alegre emergiu através da neblina da mãe. 4 horas no carro, agarrando o volante, enquanto Beatriz cochilava no banco do passageiro. Ela insistiu em vir. Não confiava mais em mim sozinho. Mulher esperta. A advogada de Leonardo trabalhava num prédio moderno perto do mercado público. Vidro e vistas caras. Leonardo se levantou quando entramos, energia nervosa irradiando. Nos abraçamos desajeitadamente. Família por casamento, estranhos por proximidade. Obrigado por vir. A voz dele rachou levemente. Leonardo, somos fã.lia. Deveria ter te ligado 2 anos atrás. Deveria ter verificado. Deveria ter. Ele, bom em fazer as pessoas acreditarem. Esse, o talento dele. A advogada de Leonardo, mulher perspicaz na casa dos 50, chamada Patricia, gesticulou para a mesa de conferência. Documentos, J, espalhados. Ela tinha se preparado por semanas. Sentei. Vi o nome da minha esposa numa transferência bank, Ria. Minha m o congelou no meio do caminho. Marco de 2023, Leonardo disse, lendo a nota que tinha preparado. Gabriel me ligou do nada. Disse que precisava conversar sobre Helena, mas pessoalmente. Foi quando ele te disse que ela estava doente? A caneta de Beatriz pairou sobre o bloco jurídico dela. Condi o cronica. Precisava de especialistas. Plano de SAD não cobria, ele me mostrou estimativas. 60 mil para protocolo de tratamento. Eu, J, sabia da resposta. Voc perguntou para Helena sobre isso. Ele disse que ela ficaria humilhada. Mulher jovem, independente, não queria os pais sabendo que não tinha como pagar a preparação. A vergonha de Leonardo era visível. Ele chorou, Silvio, lágrimas de verdade. Disse que estava tentando ser forte para ela, mas estava com medo. Sou tio dela. Como eu poderia nos ajudar? Patricia deslizou o telefone dela pela mesa. Mensagens de texto de Gabriel para Leonardo. Li Insil, 15 de março. Últimos exames da Helena preocupantes. Médico recomenda tratamento imediato. Odeio pedir, mas estamos 60 mil a menos. 2 de abril. Tratamento agendado. Voc salvou a vida dela, Leonardo. Ela nunca vai saber, mas eu sei. Minha mandíbula apertou. Ele escreveu, Vós salvou a vida dela. Sobre uma doença, a que ela não tinha. Tem mais. A voz de Leonardo baixou. Sobre sua esposa, a sala inclinou levemente. O que sobre ela? O advogado do espelho dela me contatou o mês passado. Encontrou correspondência enquanto acertava os fiscais finais. Ela deu a ele 40 mil reais. Levantei. Fui à janela. Porto Alegre se espalhando embaixo, pessoas normais vivendo vidas normais. Para tratamento de emerg para ICIA. Gabriel disse para ela não te preocupar porque Vosch estava estressado com a aposentadoria. 40 mil. O número não significava nada. Tudo. Ela morreu em setembro de 2022, né? A voz de Patricia, profissional, gentil. Ela morreu sem saber. Virei de volta.
Ela morreu pensando que nossa filha estava doente e que ela a salvou. Ele deixou ela morrer acreditando nessa mentira. Leonardo se levantou no meu ombro. Solidariedade familiar. Ficamos assim por um longo momento. Tem mais, Patrícia disse. Apologtica. O telefone de Leonardo tocou. Ele olhou para a tela. Falando no diabo. Viva voz. Voz de mulher. Tremula, mais velha. Leonardo, verdade? Sobre Gabriel? Reconheci ela. Benedita. Irme da minha esposa em Florianópolis. Benedita. Estou aqui com Silvio e advogados. Meu Deus, Silvio, sinto muito. Eu deveria ter... Quanto ele tirou de VOC? Direto. Eu precisava saber. 75 mil. Ele disse que Helena precisava de cirurgia, me mostrou documentos, médicos, estimativas de hospital. Tudo parecia real. Tudo parecia real. O quadro estava claro agora. Eu sou enfermeira, li aqueles documentos. Tinha um papel timbrado de hospital, assinaturas de médicos. A voz dela rachou. Mas Helena est, bem, ela no oeste, doente. Ela nunca esteve doente. Ele inventou tudo. O som de Benedita desmoronando veio pelo alto-falante. Depois que desligamos, socei a mesa. Uma vez. Forte. X, cara de café, pularam. Beatriz me observou cuidadosamente. Dirigimos de volta em Sil pela primeira hora. Então meu telefone tocou. Caio. Pai, por que vós? Na oeste, atendendo, Leonardo me ligou. Me contou tudo. Estou pensando em deixar para ele tudo. Por causa da minha purete, porque Helena o merece aprender que a mente dela morreu pensando, pai, escuta, me ia querer a verdade, sempre. Voc sabe disso. Essa verdade vai doer, no tanto quanto deixar ele continuar fazendo isso. E se tiver outra fanpontulia, outro parente doente que ele usa de alvo, encostei num posto, fiquei ali, motor ligado. Beatriz taticamente checou o telefone dela, me deu spa, uou. Pai, ainda há? Estou aqui. Minha voz quebrou. Ainda estou aqui. Em casa, espalhei todos os documentos pela minha mesa. Voor genial, Gica emergindo. Cada vetima algo me que conheci, amei. A foto da minha esposa me encarava da prateleira. Por que, Voc? Não me contou? Calculadora fora. Total roubado. Mais de 300 mil reais de parentes mortos e vulneráveis. A garrafa de uísque estava ficando vazia. Notei isso. Servi mesmo assim. Meu dedo pairou sobre o numero de Beatriz. Quase liguei para dizer pare, não vale a pena. A voz de Caio ecoou. Mino desistiria. 10 da noite. A casa escura. Não me incomodei com luzes. Notebook aberto no site da Gazeta do Povo. Artigo de emenda vai ao ar em 36 horas. Uma liga? Ou poderia parar. Telefone tocou. Helena. Olhei fixo para o nome dela. 5 toques. 6. Atendi. Pai? A voz dela pequena, jovem, 8 anos de novo. Estou aqui, filha. Preciso te contar uma coisa sobre a May, sobre antes dela morrer. Gabriel disse. Meu sangue congelou. Gabriel disse que a Miléo estava nos ajudando com dinheiro, que ela sabia que estávamos lutando, que ela queria ajudar, mas pediu para ele, né? Vou te contar por que, Voc. Ia recusar. Ele estava cobrindo os rastros. Se Helena acreditasse que a MIP dela intencionalmente deu dinheiro para eles, ela não questionaria para onde foi. Pai, vós, este, a filha, o que a Mete te disse? Diretamente? Nada. Ela nunca mencionou, mas Gabriel disse. O que Gabriel disse e o que aconteceu são duas coisas diferentes. Vem aqui. A mãe, de mãe, tem algo que vós precisa ver. Pai, vós, este, me assustando. Eu sei, desculpa, mas vós merece a verdade. Toda ela. Que verdade? Olhei para os documentos. Assinatura da esposa. Transfer, Ência Bank, Ria de Leonardo. Cártel falsificado de Benedita com a caligrafia de Helena. Sobre quem Voc? Casou. Sil Éncio. Ento barulho de fundo. Voz de Gabriel. Com quem vós? Este. Falando? Seu pai? Tenho que ir. Helena. A mãe? Talvez. Não sei. Preciso pensar.
Ela desligou. Sentei no escuro. A mãe? O artigo publica. A mãe? Helena descobre tudo. A mãe? Sem volta. Abri o notebook. Enviei e-mail para Marcia. Publica. Fechei o notebook. Servi o uísque. Minha mono tremeu dessa vez. Tinha decidido. 7 da manhã, mesa da cozinha. Café, intocado. Notebook aberto na pagina da Gazeta do Povo, atualizando a cada 30 segundos. O artigo apareceu às 7h15. A ofensiva do charme. Quando empreendedores atacam a família, eu rolei por ele. Mércia tinha sido cuidadosa, sem nomes, mas detalhes específicos o suficiente. Consultor de tecnologia da região de Curitiba. Quadro de empréstimos de membros da família. Alega, esdiviol, iniciar. Print. Encaminhei para Beatriz, Caio, Leonardo. Este no ar. Telefone explodiu, 7h30. Amigos do teatro compartilhando no Facebook com comentários. Isso parece algo que a gente conhece. Contador de visualiza, 2.000. Depois 5.000. Depois 8.000. Ex-9 da mãe. E-mail do Teatro Guará. Vimos o artigo. Se precisar de qualquer coisa, a comunidade estava se mobilizando. Tambor me tornando óbvio sobre quem era o artigo. Campainha ao meio-dia. Inesperado. Helena estava, rosto vermelho, olhos inchados. Ela passou por mim sem cumprimentar, direto para a mesa da cozinha. Jogou o telefone dela. Meus colegas de trabalho estão perguntando se o Gabriel. Puxei a pasta que tinha preparado. Deslizei pela mesa. Os dela tremeram abrindo. Vi o nome da Mendê por este dela. Lendo o carte, o falsificado com a própria assinatura, as mãos dela ficaram ergidas. Levantou abruptamente, andou de um lado para o outro, voltou, leu de novo. Isso não é real, não pode ser real. Mostrei as transferências bancárias para ela. Carimbos de data e hora, valores. O dedo dela traou a assinatura da Mebi, memorizada desde a infância. Ela desabou na cadeira. Cabe a nas mãos. Silenciosa por 5 minutos. Preciso ir para casa. Preciso ouvir isso dele. 2 horas depois, meu telefone tocou. Helena, chorando. Ele negou tudo. Disse que Voc falsificou os documentos. Que Voc, tendo um colapso nervoso. Voc acreditou nele? No, mas pai... A voz dela quebrou. Ele ligou para o meu hospital. O quê? Ele disse para o RH que Voc... Perigoso. Que eu posso não estar segura perto de Voc? Meu estômago afundou. Helena, segurando, a me tirou do plantio. Perguntaram se Voc me ameia ou se estou segura em casa. Minha supervisora estava pai, o falando de suspense. Agarrei o telefone. Aquele filho da... Isso, minha culpa. No isso, ele. Isso que ele faz. Mas eu sabia melhor. O processo, o artigo, a pública, ou no Facebook, tinha dado muni ou para ele. Oficial de justiça chegou às 3 da tarde. Pap, isso para reconvém? O de fama? O de carteira. 2,5 milhas de reais. Ri. Ente eu consegui evitar. Humor negro. Tenho 68 anos com 225 mil em economias. Se ele ganhar, pode ficar com meu Honda e minha Cole, o de programas de teatro. Boa sorte vendendo isso no Mercado Livre. Liguei para Beatriz. Ela já tinha recebido a CPIA dela. Lixo, processo intimidade Rio, projetado para intimidar. Este funcionando. No deixa, foca no caso criminal. 1 hora depois, cartas de cessar e desistir chegaram por e-mail. Para mim, Beatriz MRCIA, Gazeta do Povo. A meia, as legais. Retrata o imediata exigida. A resposta da Gazeta do Povo veio repetida. Mantemos nossa reportagem, mas em particular, sentado na minha cozinha escura, questionei tudo. Artigo publicado, part S7 Ao meio-dia, emprego de Helena Amea Ado. Gente de teatro e não faz nada pela metade, incluindo indigna ou justa. Mas Gabriel também me o. Caio ligou. 7. Pai, viu o artigo em todo lugar. O processo TAMP e o emprego de Helena em risco.
Isso, estratégia. Ele sabe que você não suporta ver ela se machucando. Este, funcionando. Então o que você faz? Não sei mais, Caio. Queria justiça, agora estou destruindo a vida dela. Curto prazo, longo prazo, ela é livre dele, a menos que ele a reconquiste ou arruine a carreira dela. Voc, preferia não o ter feito nada? Pausa longa. Resposta honesta. Me pergunta quando isso acabar. 10 da noite. Telefone tocou. Beatriz. Teu tarde significava M's notícias. O advogado de Gabriel acabou de mandar um e-mail, pedido de descoberta. Eles querem seus e-mails, mensagens, registros telefônicos, contas de redes sociais, extratos bancários, registros MDICos. Eles podem fazer isso? Viu tentar, procurando qualquer coisa para desacreditar Voc? Rolei pela lista. 5 anos de comunica? Minha vida inteira. Beatriz, eu posto coisas espidas no Facebook. Reclamo do Gabriel em mensagens para o Caio. Isso? Normal. Normal não ganha processos. Meu notebook apitou, e-mail de Gabriel diretamente. Assunto. Oferta final. Neu abre, Beatriz disse. Encaminha para mim. Mas eu, J, estava abrindo. Caro Silvio, estou disposto a resolver todas as disputas se você retirar as acusas. Os criminais. Vou perdoar o artigo. Retirar a reconvém? O deixar o hospital de Helena em paz. Tudo que você tem que fazer, desistir. Voc, Jó, fez seu ponto. Aprendi minha li. Vamos acabar com isso antes que mais algum se machuque. Voc, tem 24 horas. Depois disso, vou destruir tudo que você ama. G. Silvio, você abriu. Olhei fixo para destruir tudo que você ama. Helena, o emprego dela, minha reputa. O que mais? Sim, abri. E, ele este, oferecendo acordo se eu retirar as acusas? Absolutamente não. O Ministério Público este, acusando. Voc, o pode retirar acusa, mesmo se quisesse. Mas eu poderia pedir para o MP retirar, recusar cooperar. Isso, exatamente o que ele quer. Olhei para a foto de Helena, 8 anos, sorriso com dente faltando. Antes de Gabriel, antes de tudo isso. E se ele estiver certo? E se isso realmente destruir tudo? Então a gente reconstrui, mas nem o deixamos ele ganhar a meia, Andovoc? Outro e-mail. Anexo. Assunto. Achei que vós deveria ver isso. Abri. Foto. Helena e Gabriel. De hoje, noite. Juntos. Se beijando. Ela voltou para ele. Aquela foto que Gabriel mandou, Helena beijando ele, era de 6 meses atrás. Descobri isso depois. Muni, ovelha guardada para o momento certo. Ele era bom nisso. 14 de maio. Rum da Ajuste, a Federal do Paran. Passei pelos detectores de metal, esvaziei meus bolsos, me senti surreal fazendo teatro de segurança, anormal antes do julgamento de Agreste, o do meu genro. Beatriz me encontrou no corredor de Imremor. Os saltos dela estalavam, os meus rangiam. A cestica fazia tudo ecoar. Pronto? No. Boa resposta. A sala de audiências 4B era menor que salas de tribunal da TV. Talvez 40 assentos. Gabriel sentou do outro lado do corredor com seu advogado barato. Não olhamos um para o outro, ambos estudando o chip como se tivesse respostas. O oficial chamou de pé. A Jusa entrou. Mulher, 50 anos, rosto severo que sugeria que ela tinha ouvido toda a desculpa. Sentamos em bancos de madeira duros. O promotor apresentou metodicamente. Primeiro, o Videl. Luzes diminu, ram. Agrava? O da minha campainha tocou numa tela. Minha voz. A escalada de Gabriel. O tapa ecoando metlico pelos alto-falantes do tribunal. Minha cabe, a virando de lado. Observei pessoas observando. O rosto da Ju permaneceu neutro, mas vi as sobrancelhas de um jurado que tomava notas se erguerem. Gabriel encarou a mesa. Seu advogado sussurrou urgentemente. O Vedeu terminou, luzes acesas. O silêncio se estendeu. Excelsia, o promotor disse.
A defesa pode alegar muitas coisas, mas nem o podem alegar que isso nem o aconteceu. Evidência indica em seguida. Fotos da minha mandíbula machucada de tarsingulos. Documenta o da UPI. As ameaças por mensagem. Todas as 47 delas, rolando pela tela como um resumo da acusa, o da Alexandre Costa testemunhou. Jurou, sentou confiante. Sua história. Sociedade de 2022, disputas de dinheiro, o impur, o costelas rachadas. Levantou a camisa levemente, mostrou a cicatriz da beirada do arquivo. Prova F. Sica. O contra-interrogativo tentou abalo. Voc tem motivo financeiro para mentir. Quero que ele pare de machucar pessoas. O dinheiro J era. Voc assinou acordo de confidencialidade. Este, violando. Esse, o de testemunho criminal, seu cliente deveria ter lido as entrelinhas. A juíza reprimiu um sorriso. Leonardo testemunhou via Vedel de Porto Alegre. Quadro de fraude financeira. O dinheiro da minha esposa, de Benedita. Os próprios 60 mil dele. A teia se expandindo na tela. Entre o recesso. Fiquei no corredor, pernas bambas. Vi ela atrás das portas do tribunal. Helena, caminhando decidida em direção equipe da acusa, a gente falando baixo. O promotor acenando. Me aproximei. Helena, ainda nós preciso fazer isso primeiro. Tribunal recome. O promotor se levantou. Excelência, temos uma testemunha adicional. Helena Carvalho, sim, tanto esse. A cábia de Gabriel disparou para cima. A cor sumiu do rosto dele. O advogado dele objetou. Isso não foi divulgado. Emboscada. Ela é listada como testemunha potencial. Objeto ou indeferida. Helena caminhou até o banco. Mil na Bíblia. Voz firme. Juro. Ela estava de uniforme de enfermagem. Credibilidade visual. Senhora. Sim, ex-voc, esposa do Uargu e filha da vítima. Tecnicamente ainda casada, mas sim. Voc estava presente em 20 de março, quando a suposta agressão ocorreu? Estava. Na sala do meu pai. Pode descrever o que testemunhou? As mãos dela agarraram o corrinho juntas brancas. Voz firme. Meu marido pediu 75 mil reais para o meu pai. Meu pai recusou. Meu marido ficou bravo, muito bravo. Ele deu um tapa no rosto do meu pai. Forte. Vi claramente. O que vós fez? Nada. Congelei. Fiquei chocada. Deveria ter feito algo. Mas não fiz. Porque testemunhando hoje, porque silenciou, cumplicidade, e cansei de ser cêmplice. O contra-interrogatório tentou desacreditá-la. Voc morando com seu pai desde o incidente? Sim. Testemunhar contra seu marido não te beneficia financeiramente no divórcio? Estou testemunhando porque a verdade. Gabriel se levantou de repente. Isso, mentira. Ela mentindo. Ele manipulou ela. O martelo da Ju abateu. Senhor, sim, senta. Ela não ouviu nada. Inventando. Ele manipulando. Senta ou vai ser removido. Gabriel se livrou da mil do advogado dele. Levantou de novo. Vox, pode fazer isso. Essa, minha esposa, ela oficial. Remova o Ariu. Gabriel sendo escoltado para fora, ainda gritando. Portas fechando na voz dele. O tribunal silencioso, exceto por Algu, me tossindo nervosamente. Pode descer, a juíza disse para Helena. Obrigada pelo seu testemunho. O veredicto veio depois do almo, o Ju, revisando a nota, ticando audivelmente, todos congelados. Revisei todas as evidências, testemunhos e lei aplicável. A evidência em V, deu, clara e inequívoca. A documenta, o indica, corrobora a les, o testemunho das testemunhas estabelece um padrão de comportamento. Gabriel ficou de pé com seu advogado, rosto vazio. Sr. Simes, considero vós culpado de les, o corporal. Os joelhos dele cederam. O advogado o firmou. Centenha, medida protetiva, 100 metros. 90 dias de pris, o suspensa pendente conclus,
o de controle de raiva e pagamento de restituir, o R$ 42.500 de compensa, o R$ 16.000 de custas judiciais, qualquer viola, o significa encarceramento imediato. Vós entende os termos? Gabriel quase inaudível. Sim. Tribunal encerrado. Gabriel escoltado por uma porta lateral. Levantei devagar, pernas bambas. Encontrei Helena no corredor perto da janela, com vista para a cidade. Obrigado. Nó, deveria ter feito isso semanas atrás. Saímos separadamente. Nos encontramos no meu carro. Ela entrou no banco do passageiro sem falar. Liguei o motor. Centro de Curitiba se estendia diante de N.S., prédios contra o seco cinza. Entrei no Trento em Cito. R de U ficou desligado. Sil em Sil pesado, mas o hostil, exaustos. Preciso passar em casa, ela disse finalmente. Pegar algumas coisas. Vou com vós? Não, preciso fazer isso sozinha. Tudo bem. Mas Sil em Sil. Kill, metros passando. Valeu a pena, pai? Eu respondi. Ainda não tinha uma resposta. 3 semanas depois, fiz café para 2. Gabito agora. O chuveiro de Helena corria ali em cima. Ela estava se preparando para o plantio no hospital. Ela emergiu de uniforme. Pegou café, enchiu, Éncio. Bom dia, trocado. Nada mais. Ela saiu. Porta fechando. Casa silenciosa. Essa era a Vite Ria. Dirigi passando pelo antigo pardil de escritórios de Gabriel na semana seguinte. Placa de aluga-se na janela. Prova visual de FAO.NCIA. Continuei passando pelo condom e o dele no batel. Carro diferente na vaga dele. Ele tinha se mudado para Ponta Grossa, ouvi dizer. 100 quilômetros de distância. Trabalhando no varejo na Renner. Apartamento quarto e sala. O empreendedor reduzido a sal, rio por hora. E não era satisfa? S, vazio. O cheque de Leonardo chegou de Porto Alegre. R$ 30.000. Bilhete anexado com a caligrafia dele. Reembolso parcial. Obrigado por ter a coragem que me faltou. Com carinho, Leonardo. Coloquei na gaveta da minha mesa. Não descontei. Dinheiro não poderia consertar o que quebrou. Hora do jantar virou um ritual. Eu cozinhava algo simples. Batia na porta de Helena. Jantar. Não estou com fome. Vós, precisa comer. Depois. Deixava o prato do lado de fora da porta dela. Comia sozinho. Depois o prato estaria vazio, movido para a pia da cozinha. Ela tinha comido frio, às 2 da manhã. Caio voou de São Paulo. Ficou na minha porta, me abra, ou sem palavras. Recuou estudando meu rosto. Pai Voc, parece exausto. Estou. Cad, a Helena? No quarto dela. No oeste? Bem. Ele bateu na porta dela. Ela deixou ele entrar. Ouvi as vozes deles atrás da porta por 1 hora. Eu consegui distinguir palavras. Caio emergiu. Ela precisa de tempo e provavelmente terapia. Eu fiz isso com ela. No Gabriel fez isso. Voc S puxou a cortina. Noite. Sentei na sala com um programa de teatro antigo. 1985. Longa jornada, noite adentro. Programa gasto, páginas amareladas. Meu nome listado. Dirigido por Silvio Carvalho. Foto dentro. Homem mais jovem que parecia um estranho. Helena emergiu do quarto dela. Raro. Sentou no sofá, perto. Sil e Éncio por minutos. Que pé há? Essa? Oneu. Longa jornada. Sobre uma família se destruindo. Apropriado. Mais Sil, né hostil. S. Pesado. Valeu a pena, pai? Não respondi imediatamente. Realmente considerei. Eu queria que ele enfrentasse consequências. S. Isso. Apenas consequências. Ele é falido. Trabalhando na Renner, em Ponta Grossa. Morando num quarto e sala. Eu sei. Pausa. Voc est perguntando se me sinto bem com isso? Estou perguntando se valeu a pena o que custou. O que vós? Acha que custou? Meu casamento, minha paz, minha capacidade de confiar em algum. Longo sil, Éncio entre nesse. Se eu pudesse voltar, sabendo o que sei agora, ainda registraria queixa. Mesmo sabendo que me destruiria. Voc, no oeste. Destru da Voc est. Machucada,
Tem diferente? Parece a mesma coisa. Nem sempre vai parecer. Coloquei o programa de lado. Helena, eu nos queria vingan. Queria justiça. Qual? A diferente? Vingan? Sobre machuca, los. Justi? Sobre verdade. E a verdade machuca de qualquer jeito. Sim, machuca. Ela puxou os joelhos. Parecia jovem. Vulnerável. Eu o amava, pai. Parte de mim ainda ama. Isso não. Patitico. No isso, humano. Amor não desliga como uma torneira. Eu queria que desligasse. Eu também. Mais sil, ensil. Sons da cidade filtrando pelas janelas. Vida normal, continuando ela, fora. Mas sabe o que fico pensando? Sobre a me, ele deixou ela morrer pensando que eu estava doente, que eu poderia morrer. Ele deixou ela carregar esse medo a ti, o temulo. Eu sei. Isso, imperdoável, sim, ento talvez tenha valido a pena. Por ela. Meus olhos encheram. Não pude confiar na voz. Acenei. A casa rangeu em volta de Meia-noite. A garrafa de uísque no balquê. Tampa de volta. Não tinha servido outro copo. Ni uia. Esse era o caminho certo. Peguei meu telefone. 17 notifica? Principalmente drama do teatro que não me importava. Passei por elas. Olhei para Helena no sofá. Ela tinha adormecido, encolhida como quando era criança. Peguei um cobertor, coloquei sobre ela gentilmente. Voltei para minha cadeira, peguei o programa de teatro. 1985. 40 anos atrás, outro homem, outra vida. Mas ainda meu nome na pegina, ainda meu trabalho, ainda minha ria. A verdade tinha custado caro, mas a mentira teria custado mais. Fechei os olhos. Nil dormindo. Descansando. Pensando naquela velha Produ. Longa jornada noite adentro. Família se destruindo no palco enquanto a plateia assistia. Vida imitando arte. O show deve continuar, mesmo quando Vok cansado de atuar. Se Vok gostou dessa ria, por favor curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões dessa ria nos comentários. Para ouvir a próxima ria, clique no vídeo sugerido. Obrigado por assistir.